Olá, então hoje a gente vai começar o módulo 6, processo de fiscalização, e dentro desse módulo o ponto a respeito dos aspectos relevantes do sistema de abastecimento de água em campo e uma fiscalização de campo. Então, primeiro me apresentando, eu sou Demétrio Zung Gonzalez, eu sou arquiteto urbanista, estou como diretor-geral da AGESAN, que é uma agência reguladora de saneamento no Rio Grande do Sul, e trabalho há mais de 15 anos coordenando planos diretores, planos de saneamento, manejo de resíduos sólidos, dentre outros aspectos. Então, para a gente falar sobre este ponto em especial, eu vou trazer aqui um pouco da experiência da AGESAN. A AGESAN é uma agência nova, uma agência de 2019, então, quando ela montou os seus procedimentos de fiscalização, ela acabou se baseando em outras agências brasileiras, dentre elas a ARCE do Ceará, a ADASA de Brasília, a ARCESP de São Paulo, e ela acabou, digamos assim, consolidando todo esse benchmarking de agências reguladoras em uma única norma, que é a Resolução AGO 003 de 2020, que dispõe sobre o manual de fiscalização. É muito importante, quando tu vai fazer uma fiscalização, essa fiscalização ela não pode depender do fiscal, ou depender do diretor da agência, ela tem que estar baseada em uma normativa. E essa normativa, ela precisa ser aprovada, claro, dentro dos ditames da própria agência reguladora, que no caso de consórcios intermunicipais, se dá através de resoluções. Então, é uma resolução, a AGO é uma assembleia de prefeitos, né, e essa assembleia de prefeitos de um consórcio público definiu uma resolução que dispôs sobre todas as formas, primeiro, o que é a fiscalização, e segundo, quais são os procedimentos dessa fiscalização. Ao longo desse ponto e dos demais, até o final do módulo, a gente vai ver diversas manifestações na própria resolução que acabam consolidando todas essas questões de fiscalização, especialmente e exclusivamente de água e esgoto. Também vale ressaltar que, no nosso caso, a gente tem um manual de fiscalização que se adapta tanto para o prestador estadual, uma concessionária estadual, como também para prestadores municipais de serviço. O manual ele é único, até para dar uma equidistância, uma tecnicidade para qualquer tipo de prestador de serviço, mas ele acaba consolidando essas questões em termos de fiscalização. E também vale ressaltar que o manual ele é extremamente dinâmico, né? O nosso é de 2020 e ele está sendo revisado agora no ano de 2023, porque vai entrando, né, novas tecnologias, vai entrando novos procedimentos e a própria prática do dia a dia acaba mudando esses posicionamentos da própria agência reguladora. Então, o manual, né, nele mesmo, ele tem uma introdução, né, e a introdução é justamente orientar ao prestador de serviço, né, ele tem uma validade maior até para o prestador de serviço, de qual é o objetivo de uma fiscalização e de como é que funciona cada um desses procedimentos administrativos internos da agência reguladora e, obviamente, externos, repassando para o prestador de serviço. E esta situação toda da fiscalização, ela está estabelecida, no caso da agência, né, e no caso de outras agências reguladoras, em cima de um cronograma, em cima de um cronograma de uma fiscalização programada. O que é essa fiscalização programada? É a ida a cada um dos municípios e a cada um dos prestadores, anualmente, uma ou duas vezes, fazendo toda a atividade de fiscalização. Então, no caso da AGESAN, que não é muito diferente do caso de demais agências reguladoras, e principalmente as agências reguladoras que cuidam exclusivamente de saneamento, nós temos dois tipos de fiscalização. E esses dois tipos de fiscalização da parte direta, né, que é a fiscalização in loco, estar em campo, ela pode se dar tanto sob demanda, né, que é uma fiscalização que ela parte de uma demanda de alguém, seja uma demanda do Ministério Público, uma demanda do titular, do prefeito, uma demanda de alguma secretaria e uma demanda, inclusive, da própria agência reguladora, né, porque através dos procedimentos de ouvidoria há muitas demandas e ela é eventual, né, ela não ocorre diariamente, ela ocorre conforme esta demanda
específica. E a outra fiscalização que a gente tem, que é a mais conhecida também, é a mais efetiva, vamos dizer assim, de todo o sistema de saneamento, é a fiscalização regular, que a gente também chama ela de uma fiscalização programada. Essa fiscalização programada, ela ocorre, no caso da agência, uma vez ao ano, é uma fiscalização em todas as estruturas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, tal como captação, ETA, ET, e todos os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E no nosso caso também a gente tem uma fiscalização programada de pressões que vai ser tratado em outro momento ainda ao longo deste módulo. Então, como é que funciona a entrada, né? Como é que a gente planeja essa fiscalização? O planejamento ela vem através dessa demanda, né, que seja a demanda sob demanda ou a demanda programada. Se abre um processo interno, toda fiscalização ela é um procedimento, um processo administrativo, um processo público, e no momento que se abre este processo interno, se passa para a diretoria de regulação. Dentro da agência, a gente tem a diretoria geral, na qual eu estou nesta posição, e temos duas diretorias, uma de administração e uma de regulação. A diretoria de regulação é essa diretoria técnica que vai justamente organizar todo o processo da fiscalização, seja a fiscalização regular, que aí ela tem um objetivo específico, um ponto específico, ou seja, essa fiscalização sob demanda, que ela vai olhar todos os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, em termos desses aspectos que vão ser observados justamente em campo, a fiscalização ela é planejada a partir desta resolução que tem um anexo 2. O que é o anexo 2, que a gente tanto briga com os próprios prestadores de serviço? O anexo 2 é o encaminhamento prévio de documentos, tais como a outorga do uso das águas, seja um manancial de superfície ou manancial subterrâneo, os dados hidrológicos, fluviométricos, quando eles estão disponíveis, né, depende muito de cada município e de cada prestador, as vazões de captação, as questões do manancial em relação ao plano de bacia, as qualidades da água, os testes de laboratório de qualidade da água na captação e também depois no próprio tratamento, os principais usos da água, a forma adequada de exploração do manancial, quanto tempo a bomba fica funcionando, quanto tempo é a captação de água, e outras questões assim que envolvam tanto os planos municipais, tais como o Plano Municipal de Saneamento Básico, os planos regionais, às vezes, e no nosso caso a gente tem diversos planos de bacias hidrográficas, o próprio Plano Estadual de Saneamento e todas essas outras condições operacionais. Então, o anexo 2, que é o início da fiscalização, que é no momento que a gente diz ao prestador vai ser fiscalizado, ele tem que nos abastecer de informações, inclusive para a gente poder planejar essa fiscalização. Né? Vamos supor, um município tem 30 reservatórios, tem 3 estações de tratamento de água, tem 2 captações, e a gente pensa, não acontece. Acontece de termos diversas estruturas, e essas diversas estruturas, tanto na primeira fiscalização, que ela se trata de uma fiscalização mais de reconhecimento, como nas seguintes, a gente precisa organizar, né, planejar essa fiscalização, até para poder otimizar a equipe e tudo. Então, o anexo 2 talvez seja um dos itens mais importantes da fiscalização, e que eu trago esta experiência para justamente a gente pensar da seguinte maneira: eu não posso ir lá conhecer em loco aquela estrutura se eu nem sei o que eu tenho que conhecer. Então, o prestador de serviço nos abastecendo com essas informações, a gente já consegue organizar todo o procedimento fiscalizatório e principalmente o procedimento, inclusive de agendas, quem vai estar disponível. O prestador de serviço não fica 24 horas disponível, né? Ele vai estar disponível em determinados momentos, o químico responsável, dentre outros pontos. Então, a AGESAN, ela inicialmente montou aquela fiscalização, e aquela fiscalização, aquela resolução, ela acabou sendo o balizador.
né? Ela é uma resolução bem longa, em que tem um próprio manual, né? Tem todo o procedimento de fiscalização, mas esse procedimento de fiscalização, ele é muito bom para o pessoal de escritório, né? O pessoal que fica dentro da agência, o pessoal que vai conduzir o processo, que vai seguir os pontos de depois fiscalização, manifestações, relatórios, não conformidades, ela funciona desta maneira. No momento que a gente está lá em campo, chegar com um manual, né, uma resolução de 25, 30 páginas, não resolve muito. Né? Então, o que a gente se baseou? A gente se baseou novamente em outras agências reguladoras. É fundamental, o Brasil tem uma tonelada de agências reguladoras, principalmente de saneamento, e essas agências reguladoras elas já vinham praticando alguns processos e que a gente sempre vai ter que se inspirar, copiar e ou melhorar. No nosso caso, a gente acabou montando um checklist de fiscalização, e esse checklist de fiscalização, ele justamente vai ver lá no campo, né, são planilhas que o fiscal chega com uma prancheta lá em campo e começa a preencher se está conforme, não está conforme, e vai ser o balizador do próprio relatório de fiscalização. O checklist é a caderneta de campo que vai trazer ao fiscal depois as informações justamente para montar os relatórios, e inclusive observações. Observações que tu acabou tendo com o gestor daquele município, observações que tu teve com o químico responsável, observações que tu teve eventualmente com o superintendente, um diretor que estava lá nessa fiscalização em campo. E isso também é muito importante, que esse ato fiscalizatório em campo, ele seja acompanhado não somente pelo fiscal, né, e no caso da agência a gente sempre manda o fiscal e um assessor, porque entendemos ser necessário ter duas pessoas, até porque enquanto uma pessoa está mais focada na visualização do campo, a outra pessoa está mais focada naquelas discussões, reunião inicial, abertura à parte mais documental. Mas sem ser o fiscal e o assessor, nós entendemos fundamental o envio também de um diretor a campo. Né? Então, a gente se divide entre o diretor de regulação e o diretor-geral, que vão a campo nessas fiscalizações, porque a gente observa uma necessidade, e muitas vezes o prestador ele chega com 5, 10, 15 pessoas, a gente vê uma necessidade de também livrar o pessoal da fiscalização para eles executarem os trabalhos de fiscalização em campo, e ter todo esse apoio institucional, né? E esse apoio institucional é a diretoria que executa. Mas, em termos do checklist, o checklist ele vai apontar aquilo que está conforme e aquilo que está não conforme, né? Seja em água, esgoto, fiscalização de pressões, e no nosso caso também resíduos, drenagem, outras fiscalizações, todas elas têm seu checklist próprio. Esse checklist, ele não é estabelecido por uma resolução, ele vai mudando conforme a entrada de novos municípios. Exemplificando, temos um município que tem uma estação de tratamento de água de um tipo. No outro município, temos um poço. No outro município, temos um poço de uma associação hídrica. No outro município, temos um poço tratado pelo prestador de serviço. Cada uma das estruturas, ela vai ter um checklist diferenciado. Então, o checklist ele vai se adaptando a cada uma delas. E aí eu trago o checklist, porque entendo que, dentre os aspectos relevantes justamente dessa fiscalização em campo, nada melhor do que o checklist, né? Porque o checklist ele vai te lembrar de algumas situações, ele vai lembrar alguns pontos que precisam ser fiscalizados, e também ele pode suscitar alterações, inclusive observações. Né? E essas observações, elas acabam mudando muito o próprio padrão de análise da agência. Quando tu vai fazer a primeira fiscalização, é uma situação. Ao longo do tempo, e nós que já temos 4 ou 5 ciclos nos mesmos municípios, tu vai vendo que o checklist ele vai podendo ser aprimorado, e esse aprimoramento dele acaba incluindo novas situações. Senão, se tu ficar só fazendo aquele feijão com arroz, o feijão com arroz ele não vai funcionar daqui 4 ou 5 anos, né? Acaba ficando repetitivo. Então, o aprimoramento do checklist é fundamental. E dentro do checklist, a gente divide por estruturas.
né? Dividimos a estrutura de captação, né, manancial, captação superficial e captação subterrânea, e no próprio checklist, ali onde tem o código da ENC, já é o código da não conformidade. O sistema da GESAN é totalmente manual, ele é um sistema baseado em Excel, um sistema baseado em um Word, e esse sistema ele tem vínculos, né? E os vínculos justamente das não conformidades vão apontar as conformidades ou não dessas NCs, e isso praticamente já vai totalmente incorporado no próprio relatório de fiscalização. Então, dentre os itens a serem observados, os que nós mais vemos que não é cumprido é justamente a questão de segurança e identificação, né, que é o item 1.1, 1.2, se há placa de identificação na área do manancial, se a área de captação está cercada adequadamente, se há entrada de pessoas nessa área de captação, né, porque é proibido, não deve ser permitido. Se existe outorga, né, toda a parte de licenciamento ambiental também é avaliado, e isso já é avaliado no anexo 2, nessas informações anteriores. Se há alguma fonte poluidora, animais, se existe bombas reservas, se os equipamentos têm vazamentos ou não têm vazamentos. A GESEL tem uma preocupação muito grande com a questão da redução de perdas, inclusive foi um dos primeiros programas a serem implantados, então toda a questão de perdas não estava no checklist inicial, ele acabou entrando nos demais checklists. Se os equipamentos estão em condições adequadas, se a área tem uma estrutura com segurança operacional, né, a gente tem que pensar que o regulador, ele ao mesmo tempo que está fiscalizando ou regulando o serviço de abastecimento de água, ele também não pode se isentar de, eventualmente, o extintor de incêndio está vencido. O extintor de incêndio vencido é uma questão de PPCI, é uma questão de Corpo de Bombeiros, mas o regulador, e no nosso caso, a gente se manifesta também, dizendo, o extintor está vencido. Né? Claro, há outros órgãos que controlam isso, mas é importante também o regulador e o fiscalizador apontar essas situações. Né? E dentre elas outras, principalmente de segurança operacional. Estamos lá numa fiscalização e observamos que não há uso de EPIs. Olha, tem que ser apontado que não há uso de EPIs. Mas isso é segurança do trabalho, isso há outra responsabilidade? Pode ser que haja outro responsável, mas ao fiscalizador, ao regulador, cabe também se manifestar a respeito dessas condições. E dentre elas ainda, seguindo nesse checklist, a questão de poço, se há proteção de poço, e, por último, no caso de barragem, se há planos de contingência, planos de emergência. Seguindo, né, começamos, e a fiscalização na agência, ela sempre funciona no fluxo da água e no fluxo do esgoto, né? Então, começamos na captação, passamos para a estação de bombeamento, e aí o checklist segue na mesma linha, né? Se existe placa, se está cercado, se tem bomba reserva, se há vazamento de água, se a drenagem da área de bombeamento está adequada ou não, se os equipamentos estão adequados, se a área está com estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas, dentre outros pontos. Seguindo na linha da água, a estação de tratamento. A estação de tratamento vai ser aquele momento, né, dentre as estruturas, o momento mais crucial de uma fiscalização efetiva, principalmente a respeito de condições como tanto ambientais como condições operacionais. Então, naquele checklist da ETA, vai estar apontando toda a parte de licenciamento ambiental, a placa cercada. Praticamente todos os checklists começam com esse mesmo ponto, né, e quase sempre, honestamente, o prestador de serviço ignora a placa de identificação e o cercamento, que são questões fundamentais. Né? A ETA quase sempre está cercada, mas em termos de mananciais, estações de bombeamento, não, ela quase nunca está cercada. Se os equipamentos têm vazamento, se os vertedores estão nivelados, se há toda a questão também de lodo dos decantadores, né, o tratamento do lodo dos decantadores, produtos químicos da ETA dentro de prazo de validade, condições de segurança, e aí segue o checklist. Se o laboratório apresenta bom estado de conservação, a gente também fiscaliza todos os laboratórios de qualidade de água e de esgoto do próprio prestador, quando existente.
se os equipamentos estão calibrados e apresentam registros. Ah, mas isso é uma situação lá de ISO, de Inmetro. Não, pode ser uma situação de ISO de Inmetro, mas nós também, como reguladores, temos que apontar essas questões. Se os produtos químicos no laboratório estão dentro de prazo de validade, chuveiro de emergência, todas aquelas condições, lava-óleos, dentre outras de segurança do trabalho, se os resultados dos ensaios estão satisfatórios, os equipamentos estão em condições, dentre outras situações do próprio checklist. E aí vamos para os reservatórios, que é a parte mais difícil, até porque no Rio Grande do Sul quase todos os reservatórios são elevados, então a equipe ela tem todo o treinamento para subir nos reservatórios, né, toda a certificação para subir nos reservatórios, e temos municípios com 30, 40, 50 reservatórios. E vamos sim em todos os reservatórios, tem que subir em todos eles, tem que abrir a tampa de todos eles, tem que ver se todos estão identificados, se todos estão cercados, dentre outras questões em cada um dos reservatórios. Então, além dessa parte do checklist em si, que é a fiscalização in loco, nós também temos que controlar toda aquela fiscalização dos programas de monitoramento de água e posteriormente, de esgotamento sanitário, né, que inclui, no caso da água, todo o controle de pressões das redes de distribuição, toda a questão de macromedição, combate a vazamentos, a própria situação de eficiência energética, que está totalmente correlacionada à questão das perdas e também da eficiência nas redes de distribuição, o programa de monitoramento da qualidade da água distribuída e da água produzida, programa de monitoramento da qualidade das captações. O Rio Grande do Sul tem problemas tanto de estiagem como de cheias, então ambas situações, ambas épocas do ano, precisa ter um programa de qualidade da água das captações, programa de qualidade dos efluentes, daí no caso de esgotamento sanitário, programa de monitoramento dos mananciais junto aos locais de lançamento de esgoto, programas de monitoramento dos reservatórios de barragens para captação. Então, essa fiscalização toda, ela se concentra num pré-fiscalização, que é uma fiscalização de escritório, e num pós-fiscalização, que é uma fiscalização após a gente fazer todo esse checklist, o que é necessário fazer para seguir nos regramentos do próprio manual de fiscalização. Então, obrigado, ficam meus contatos, até o próximo ponto.